Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o papel do pai na criação dos filhos. O pai moderno, como é esse pai que hoje em dia deixou de ser o pai provedor para ser um pai muito mais participante na vida dos filhos. Eveline, a maior parte dos pais tem prazer hoje em ser pai, né? Quando os filhos são crianças, né? Mas tem aquela fase que todo mundo, né, se assusta, é aquela fase dos conflitos que é a adolescência. Qual é o papel dos pais? O que é o ideal? O que o pai deve fazer quando a criança começa, né, entra nessa fase e aí começa a, enfim, ter esses conflitos, inclusive com os pais, o famoso conflito de gerações. Então, o que deve se fazer hoje em dia numa sociedade em que, em princípio, tudo se pode, né, tudo é permitido e o pai tem que ser justamente aquele freio ali, aquele que impõe o limite ao adolescente. O que tem que se fazer? Qual é o papel do pai nessa fase? Talvez assim, o ideal seja idealizar o menos possível, né? Porque isso que você falou a princípio, isso é fundamental. A gente quando pensa em ser mãe, ser pai, a gente pensa no bebezinho, como você colocou, a gente pensa na criancinha em que está muito submetida, né, aos teus desejos, às tuas imposições, né? Você determina, por mais que a criança seja mimada, seja cheia de vontades, mas ela está sob teu controle, de alguma maneira. Só que mesmo ali naquela criança existe um sujeito, né? Existe uma pessoa ali desejante, pensante, né, que tem vontade própria. E quando ela começa a crescer, né, quando ela vai se tornando adolescente, quando ela vai entrando aí nessa fase, a tal da fase que assusta algumas pessoas, essas manifestações elas vão aparecendo de forma mais contundente, né? Lógico que a gente também não pode generalizar, criança não é tudo igual, adolescente não é tudo igual, adulto não é tudo igual, as coisas não são assim, não funcionam assim. Agora, é comum que esse sujeito que está crescendo, que está curioso em relação ao mundo, comece a querer buscar o seu próprio ponto de vista, e isso não é negativo, isso é positivo, né? Você querer enxergar o mundo com os teus próprios olhos. E óbvio que no meio do caminho as contestações elas vão existir, as rebeldias sem causa, como se dizia, né? Elas vão aparecer, porque há uma necessidade de contestar. Eu estou aqui, eu existo, eu penso, eu tenho minha maneira de sentir, eu tenho a minha maneira de olhar. E às vezes é óbvio, se equivoca, dá cabeçada, enfim, gera conflitos. Mas eu acho que quando a gente decide por ter filhos, a gente precisa levar em consideração. O problema é justamente isso. Como é que o pai pode identificar esse limite que é muito tênue entre exercer sua autoridade e ser autoritário? E respeitar a individualidade. Exatamente, respeitar a individualidade, mas ao mesmo tempo não deixando que, como se diz a expressão, o barco, né, corra solto, né? A coisa... Porque o nosso papel como pais, né, é justamente orientar os filhos. Sim. Mas muitas vezes eles acham que a gente está errado nessa fase da vida, né? Provavelmente quando se tornam adultos, muitas vezes, né, e até depois viram pais, eles veem que a coisa não é bem assim, né? Mas nessa fase eles acham que tudo que a gente fala é errado, que, né, enfim, como fazer? Às vezes a gente não quer, a gente quer orientar, mas a gente impõe, né? A gente não só orienta, por amor. Exatamente. Essa é a dificuldade. Porque como ela está falando, perfeito, né? é perfeito a visão, né, do profissional e ela vai passar isso sempre até para as pessoas que a procuram e tal. Eu acho que realmente concordo plenamente com o caminho. O problema no nosso dia a dia é a gente ficar fazendo esse diagnóstico, a gente não para e olha o filho assim, né? E então tem que pensar isso. Não, é o dia a dia corrido. Sim, mas é difícil, né? E essas imposições, em algum momento, elas são inevitáveis também, né? Tem hora que você tem que ser contundente mesmo, né? Assim, eu costumo pensar assim, se você o teu filho lá de 3, 4 anos de idade,
ele resolve subir na janela porque ele quer pular da janela, porque ele entende que é o super-homem. Ele deve ser outro herói hoje em dia, mas enfim. Não, até que tá atual ainda. O super-homem é imortal. Enfim, o super-homem ainda é moderninho, né? Mas enfim, ele entende que ele pode voar, ele acredita na fantasia dele, que ele vai subir na janela e que ele vai voar. Bom, você vai ter que ser um corta-barato. Isso aí. Você vai ter que dar um choque de realidade nele. Né? Você não vai poder permitir. Não, vamos deixar ele pular do 15º andar para ele aprender com a experiência. O problema é que, é que com a criança de 3, 4 anos é mais fácil Sim. você cortar o barato. Do adolescente já não é, mas não é aí tanto. que tá. Né? O grande problema, acho que, retomando o que você estava falando, é que a gente vai muito para os extremos. Ou um autoritarismo que não é autoridade, que são coisas distintas, né? É a lei pela lei, sem uma razão de ser, né? Sem uma coisa estruturada, né? Eu disse não é porque não e ponto, você não pode, ponto. E isso é com tudo. Às vezes a gente até pode dizer não, não e ponto, né? Às vezes em algum momento pode até não caber uma explicação, mas de um modo geral pode caber sim. Agora a gente vê esses extremos, ou esse excesso de autoritarismo tem que ser do meu jeito, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você, eu conheço você e eu sei tudo sobre você. Isso não é verdade. Não é assim, ninguém sabe tudo de ninguém, nem os pais em relação aos filhos, né? E a gente vê ou esse lado, ou a gente vê o extremo oposto. Assim, tipo, eu não quero ter trabalho, eu não quero me desgastar. A mãe que quer ser amiguinha da filha, de repente se veste, vai para os mesmos lugares. Assim, você pode ter um relacionamento muito próximo, você pode ter um papo aberto, pode ter uma cumplicidade, mas pai e mãe não são amiguinhos. Amiguinho é outra coisa, cada um tem que ter o seu espaço, né? Cada um tem o seu lugar. Aí a gente vê esse lado e vê esse lado assim, muito oba-oba, muito deixa rolar, muito... Então, isso é que é preocupante. É claro que também isso acontece, enfim, porque cada um tem a sua estrutura, cada um tem suas dificuldades. É óbvio que a gente está falando isso aqui numa visão mais global, Exatamente. numa visão... Mas cada caso é um caso. Mas cada caso é um caso, sem dúvida. E o filho sente isso, né? Tanto o autoritarismo quanto essa questão de você deixar tudo, a experiência mostra, pelo menos a gente colhe isso, né, já falando como operador do direito, de que o adolescente não gosta, porque ele se sente largado também. Exatamente. Ele não se sente amado quando você deixa tudo. Posso contar uma historinha para vocês? Eu conheço uma história, né, de uma pessoa até da minha família, assim, distante, em que ela tinha uma liberdade muito grande quando menina. O pai e a mãe deixavam sair, não se ocupavam de hora, pode sair, pode fazer o que quiser. Aí essa pessoa saía, aí dizia para os amigos, eu tenho que ir embora, porque eu tenho hora. Eu tenho que ir embora. E isso é um caso mais recorrente do que a gente imagina. Havia uma necessidade dessa pessoa se sentir localizada dentro de um limite, porque esse limite ele baliza o amor. Ele baliza o afeto. Então ela tinha necessidade de mostrar no ambiente social dela que não, que as coisas não eram assim, que a casa dela não era a casa da mãe Joana, que tinha limite. Senão ela poderia ser identificada no grupo uma pessoa que não é amada dentro da própria família, né? Isso podia ser até da fantasia dela, mas era assim que ela o sentia, né? Marisa, é mais fácil defender um pai ou uma mãe num caso de separação, na vara de família? Eu sei que você vai dizer que cada caso é um caso, mas o que acontece? O que você se sente mais confortável às vezes defendendo? Até, como você falou no início do programa, presidente da OAB Mulher, a gente recebe muitas mulheres, enfim. Embora a OAB, né, até bom deixar claro, a gente não entra com nenhuma demanda judicial para ninguém, a gente só aconselha, a gente não pode fazer isso, né, tem que procurar um advogado. Mas eu acabo, assim, eu tenho dos dois lados, né? Depende, como você falou, do caso. Mas o que eu acho mais difícil de defender é aquela pessoa que não está entendendo o momento, né? Não está entendendo a separação e usa o filho. Isso, para nós, advogados, é o pior. Porque eu acho que você tem uma responsabilidade, eu acho, não tenho certeza,
como profissional, uma responsabilidade até social de informar isso, né? Existe uma coisa chamada alienação parental, que hoje em dia tem esse nome, assim como o bullying tem nome, e antigamente não tinha nome, mas já acontecia. 90% já tem uma pesquisa sobre isso, 90% das separações existe alienação parental, que é quando um dos dois usa o filho, né? E tenta afastar do outro, assim, resumidamente falando. E a afetividade é uma coisa muito importante e que o direito também começou a ver isso com mais força de um tempo para cá. O princípio da afetividade não está expresso na nossa Constituição, mas ele está ali. Né? Tanto que recentemente a gente viu uma decisão de um padrasto pagando alimentos para o seu enteado. Então isso é o princípio da afetividade. Então, assim, estou também falando do caso muito por alto, mas é muito interessante isso. Então, a consanguinidade é muito importante, mas a afetividade é ainda mais importante, que é tudo até o que ela está falando aqui. A consanguinidade ela é importante, mas não é determinante. Não é determinante. Né? E os tribunais estão vendo isso cada vez mais. O Direito de Família, como eu falei no início, evoluiu muito. Então, a dificuldade nossa é de defender a pessoa que não está vendo dessa forma, porque ela está muito magoada e ela passa isso para o filho. E isso é muito complicado. É complicado para um acordo. Às vezes essa pessoa sai começa essa outra vida, sai dessa separação com uma sentença desfavorável, porque ela não quis compor. A gente sempre fala que num acordo você perde alguma coisa. De repente você não está nem perdendo, mas na hora você acha que está perdendo. Mas você tem que... É uma composição. Não é tudo aquilo que você está pensando. Talvez lá na frente, quando você vai refletir melhor, não era bem aquilo que você queria, não era aquilo que era o melhor, mas naquele momento de raiva, de mágoa, a gente não está julgando as pessoas, a gente até se solidariza com aquele sentimento, né? Mas a pessoa não está enxergando como tem que enxergar em relação aos filhos. É muito difícil lidar, né, na justiça com casos que envolvem sentimentos, né? Não tem nada cartesiano, né? Não tem nada onde 2 mais 2 vai dar 4 ali na justiça, como na psicologia, né? O resultado dessa soma aí, 2 mais 2 pode dar 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ou menos 2, menos 3, menos 4, depende muito de cada caso, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre a função do pai em núcleos familiares onde existem padrastos, madrastas, enfim, onde existem filhos do primeiro casamento, do segundo casamento, esses núcleos multifamiliares, será que, né, se é que se pode falar, né, usar esse neologismo. E também sobre o pagamento de pensão. Isso é um assunto que é muito, vamos dizer assim, interessante para a maioria dos pais que se separam. Muita gente quer saber como é que a justiça arbitra a questão da pensão nos casos de separação judicial. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!